Em menos de 2 semanas, MPL promove o 3º ato contra o aumento das tarifas do transporte público. Desta vez, a manifestação acontece na Zona Leste de São Paulo. A repórter Sabrina Pires acompanha a manifestação e tem mais informações. Sabrina? Olha, a manifestação aqui já reúne várias pessoas que saíram da Praça Silvio Romero, aqui no Tatuapé, e eles seguem pela rua Serra de Bragança. Vão também passar pela Itapura e depois pela rua Serra do Japi, aqui na região. Eles vão fazer um ato em frente ao Sindicato dos Metroviários, isso porque eles querem fazer um ato de repúdio à demissão de 40 funcionários do metrô no ano passado, porque estavam em greve. Agora, eles estão aqui pelas ruas do bairro, diferentemente das outras das duas manifestações que aconteceram nas semanas passadas. Aqui, olha, não tem corrente dos policiais. Hoje os policiais estão mais afastados. Segundo a PM, são cerca de 450 homens que acompanham todo esse protesto, que depois de passar pelas ruas do bairro, vai atravessar a Radial Leste no sentido do bairro. Eles vão passar para o lado do sentido do centro e depois vão seguir pela Radial Leste, já bloqueada aí no sentido do centro. Segundo a polícia, essa negociação foi possível porque não vai afetar o fluxo de carros voltando para casa no sentido do bairro. Então, esse é o caminho. Caminhos aqui, ruas aqui da região do Tatuapé vão atravessar a Radial no sentido do bairro e depois vão bloquear a Radial no sentido do centro até o metrô Belém. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E vamos falar agora com a repórter Fernanda Azevedo, que está em um outro ponto da manifestação. Fernanda. Então, nós estamos aqui na mesma rua de onde a manifestação saiu, da Praça Romero Brito, ali no Tatuapé, aliás. E a gente acompanha o final da manifestação, né? Aqui é a parte onde os manifestantes terminaram o cordão deles. E ali atrás a gente vê algumas viaturas da Polícia Militar acompanhando também o percurso desta manifestação. A gente não vê por aqui também aquele cordão de policiais que acompanham durante todo o trajeto. O comércio aqui está todo fechado. É um horário mesmo de encerramento das atividades, mas a gente não vê nenhuma loja aberta. Não há um clima ruim, muitos moradores acompanham das esquinas, tiram foto dos manifestantes. Olha ali lá naquela esquina, são moradores aqui da região, comerciantes que vieram acompanhar essa manifestação que segue bem tranquila até o momento. Apenas o trânsito da região que está bastante complicado. Eu conversei há pouco com o capitão da Polícia Militar que acompanha as operações. Ele falou que há cerca de 2.000 manifestantes neste momento acompanhando essa manifestação contra o aumento da tarifa. Eles seguem em direção ao Sindicato dos Metroviários. Então, portanto, a gente está aqui aguardando o momento em que eles vão entrar à esquerda na rua Serra do Japi para alcançar ali o Sindicato dos Metroviários, como a repórter Sabrina Pires já informou anteriormente. Então, a manifestação agora segue bloqueando o tráfego dessa região da Zona Leste de São Paulo, nesse horário de pico para as pessoas que estão voltando para casa aqui para a Zona Leste, mas sem confrontos ou cenas de vandalismo até o momento. Voltamos ao estúdio. Voltamos a falar agora com a repórter Sabrina Pires, que acompanha o ato do movimento Passe Livre na Zona Leste de São Paulo. Sabrina. Olha, o MPL fala que já tem 5.000 pessoas aqui nessa manifestação que percorre as ruas aqui do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Eles ainda não chegaram na Radial Leste, devem atravessar a Radial Leste no sentido do bairro e depois tomar a Radial no sentido do centro e ficando somente nesse sentido até o metrô Belém. Agora, muito interessante nessa manifestação de hoje é que, diferentemente das outras, sempre em regiões centrais, eles estão aqui pelo Tatuapé em locais basicamente residenciais. E a gente percebe muita gente olhando ali dos prédios, muitos inclusive sinalizando com apoio e, por enquanto, como a gente pode ver, de maneira
tranquila corre esse protesto. Agora, justamente essa é a intenção do movimento Passe Livre, com que eles saiam do centro, sigam para áreas mais periféricas, mais afastadas e que convençam a população a participar dessa reivindicação pela volta dos R$3 na tarifa do transporte público, que foi aumentada em 6 de janeiro para R$3,50. Eles ainda estão chegando na Radial, mas por enquanto tranquilo, apesar que o trânsito local, olha só, fica bloqueado, ninguém pode passar e muita gente acaba sendo pego de surpresa. Mas essa situação de um momento, por enquanto aqui no Tatuapé, tudo tranquilo. Voltamos ao estúdio. Falamos mais uma vez com a repórter Sabrina Pires, que acompanha o ato do movimento Passe Livre na zona leste de São Paulo. Sabrina? Gabriel, olha, os manifestantes estão chegando nesse momento à Radial Leste e agora é um momento de tensão, porque alguns policiais já disseram que não vão permitir atravessar a Radial Leste. São informações desencontradas do início dessa manifestação, que, segundo alguns policiais, isso seria permitido. Eles deram algumas paradas nesse trajeto, na tentativa de negociar, pelo menos foi isso que nos disseram alguns dos líderes, mas nesse momento, então, eles já estão próximos à Radial Leste. O MPL, o Movimento Passe Livre, ele já anunciou que deve ter ainda nesta semana outros 2 atos. Na quinta-feira, no centro de São Paulo, com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e também na sexta-feira, em local ainda não definido. Dessa vez, o MPL escolheu o Tatuapé para fazer essa manifestação pelas ruas do bairro, para tentar convencer a população a participar dessa reivindicação, que é a volta do preço da tarifa do transporte público, agora em R$3,50, antes R$3. Voltamos ao estúdio.